Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aulinha aqui de equações do segundo grau, agora na nossa parte 3. Tá? Lembrando que temos parte 1, exercícios, parte 2, exercícios, parte 3, que é essa, em seguida vem os exercícios. E para quem vai fazer concurso de oficialato ou de EPICAR e colégio naval, precisa também assistir a parte 4, ok? A parte 3, que é essa que a gente vai ver agora, é para a galera que vai fazer vestibular, escolas técnicas, que vai fazer outros concursos de maneira geral, ESEAR, por exemplo, né, os de sargento, exceto a galera que vai fazer, como eu falei, EPICAR e naval e oficialato, beleza? Vai precisar da parte 4 também, ok? Tá tranquilo? Tá tudo calmo contigo? Show de bola? Vamos começar então aqui a nossa aula. Então, galera, nós vamos seguir o seguinte roteirinho aqui para a nossa terceira aula. Obtenção da equação a partir de suas raízes, isso aqui é uma parte muito importante, embora eu já tenha comentado sobre isso aqui na aula anterior. E vamos falar aqui da forma fatorada da equação do segundo grau. Vamos lá? Então, só dando uma recapitulada do que a gente viu nas aulas passadas, né? Na primeira aula, na parte 1, nós falamos sobre a equação de maneira genérica, né? Desenvolvemos maneiras de se resolver equações do segundo grau completa e incompleta, né? E vimos essa situação aqui do delta, né? Da análise do discriminante. Quando o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes reais diferentes, delta igual a zero, duas raízes reais igual, ou somente uma raiz real, né? Que é a mesma coisa. E quando o delta é negativo, que não possui raiz real. Na segunda aula, nós fizemos relações entre coeficientes e raízes, né? Nós desmembramos aquele formatinho da fórmula em duas partes, uma com mais, outra com menos, né? E falamos da relação entre as raízes, né, que são o x1 e o x2, e os coeficientes, que são a, b e c. Beleza? E aí, nós montamos esse quadrinho aqui, passo a passo, com todas as formulazinhas aqui, mastigadinhas para vocês, né? Lembrando que esse assunto aqui é um dos assuntos recordistas em termos de equação de segundo grau em concurso, beleza? Então, nossa aula de hoje nós vamos começar falando da primeira parte, que é exatamente essa aqui. Como é que a gente faz para obter uma equação a partir das suas raízes? O detalhe todo é que com a nossa fórmula de Bhaskara, né, aquela formulazinha que a gente viu, a gente, a partir dos coeficientes, né, desenvolve e acha as raízes. Como é que a gente faz para fazer o contrário? Eu tenho as raízes, o valor de x1 e x2, e preciso saber qual é a equação que gera como resultado aquele x1 e o x2. É isso que a gente vai ver aqui nessa primeira parte. A gente vai aprender a fazer equação do segundo grau de trás para frente. Beleza? Entendeu a ideia? Tipo assim, alguém chega e fala para você, ó, eu quero saber qual é a equação de segundo grau que tem como raízes 3 e 5. Então o cara só te deu as raízes e você tem que achar qual foi a equação que gerou essas raízes. É isso que a gente vai ver aqui exatamente nesse momento. Então o formatinho geral da nossa equação do segundo grau é esse aqui, tá? Então a gente vai aprender uma maneira aqui para a gente desenvolver uma forma de representar isso aqui através da soma e do produto. A gente vai ver já já como é que isso aqui funciona. Primeiro passo para desenvolver essa questão aqui é a gente pegar toda a nossa equação, né, e fazer com que apareça aqui embaixo a ideia da soma e do produto. Lembra da fórmula da soma e do produto? A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Veja que nos dois aparece o a no denominador, tanto na soma quanto no produto. Então a primeira parte aqui, a minha ideia é dividir toda a minha equação por a. Porque vai aparecer o a aqui debaixo do denominador, que é aquela minha ideia. Show de bola? Se eu dividir todos os dois lados aqui por a da minha equação, eu tenho que dividir cada um desses termos aqui por a. Então vai ficar assim, ó, ax ao quadrado dividido por a, mais esse carinha aqui, bx também dividido por a, mais o c dividido por a. É igual a 0 dividido por a. Então, o primeiro passo, eu dividi por a. Da onde que saiu essa ideia, professor? Do nada? Não, daquela ideia de soma e produto, que é menos b sobre a e c sobre a, você já está vendo mais ou menos aqui aparecer.
Veja que aqui, nesse primeiro aqui, como ele já tinha o próprio a multiplicando aqui, né, o x ao quadrado, eu posso cortar esse a com esse a aqui, e aqui eu tenho 0 dividido por a, gente sabe que 0 dividido por qualquer número dá 0, então não vai alterar nada desse lado, vai permanecer o 0 aqui, mas desse lado vai ficar só o x ao quadrado, e aqui não dá para cortar ninguém, tá vendo? Vai ficar mais bx sobre a, e aqui também não dá para cortar ninguém, vai ficar mais c sobre a igual a 0. Então é isso, cheguei aqui no passo onde eu queria. Aí a gente precisa lembrar da soma e do produto. Vamos dar uma relembrada aqui. Olha para cá, quem é a soma das raízes? Menos b sobre a. Quem é o produto? C sobre a. Lembra disso? A gente vai substituir agora aquilo que a gente acabou de desenvolver por soma e produto. Vamos diminuir aqui, trazer esse carinha para cá. Voltando aqui com o que a gente desenvolveu, eu percebo que, olha só, toma cuidado, a soma é menos o b sobre a, mas aqui não está aparecendo menos o b sobre a, está aparecendo mais b sobre a. Então, eu não posso simplesmente substituir esse cara aqui pela soma. Ele pode ser a soma, só que com sinal trocado. Esse cara aqui é a soma com sinal trocado, onde está menos lá, aqui é mais. Show de bola? Então essa aqui é a ideia. Esse cara aqui é o próprio produto, tá vendo? O sinal não está trocado aqui no produto, só está trocado na soma, que aqui é menos, aqui é mais. Então vamos representar aquilo ali agora através de soma e produto. Vai ficar o quê? X ao quadrado, ó, lembrando, a soma está com sinal trocado, então vou dizer que é menos SX. O que é esse Szão? Soma. É a soma com sinal trocado que multiplica o x. E aqui aparece o produto, então vai ficar mais o produto igual a 0. Galera, é esse formatinho aqui que eu queria chegar com vocês. Veja um detalhe interessante, é que para a gente escrever nesse formato aqui, x ao quadrado menos sx mais p, veja que o a vale quanto? Olha para ali, o a vale 1. Então tomem cuidado com isso, que para que a gente escreva nesse formato, o a obrigatoriamente tem que ser 1. Show de bola? Bom, beleza, professor, mas o senhor falou que ia representar aqui no formato de x1 e x2. Sim, vamos substituir agora a soma por x1 mais x2 e o produto por x1 vezes x2. Então vai ficar assim a minha brincadeira, ó, x ao quadrado, né, menos quem? A soma das raízes, qual é a soma? x1 mais x2, que multiplica o x mais o produto das raízes, que é quem? x1 vezes x2, igual a 0. Então, galera, essa é aquela telazinha que você precisa tirar um super print. Foi? Tirou o print? Essa tela é bem importante para a gente, tá? Então, saibam que a gente pode, através das raízes, x1 e x2, achar a equação geratriz dessas raízes, a equação que gerou essas raízes. Basta colocar nesse formatinho aqui, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para a gente começar, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Eu quero saber qual a equação de segundo grau que tem como raízes 2 e 3. Aí tu vem aqui e faz assim, ó, x ao quadrado, aqui tu coloca o 2 e aqui o 3, soma, né? E aqui tu coloca o 2 e aqui o 3 e multiplica. Então, a equação que tem como raízes 2 e 3 é x ao quadrado menos 2 mais 3, 5. Menos 5x mais 2 vezes 3, 6, igual a 0. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 é a equação de segundo grau que tem como raízes os números 2 e 3. Viu que interessante? A gente consegue fazer a equação de segundo grau de trás para frente. A pessoa te dá a raiz e você acha a equação. Vamos dar uma treinada nisso aqui? Vamos fazer 3 questõezinhas aqui, bem simples, não são questões de concurso, tá? Embora caia assim, por exemplo, em provas de escolas técnicas, né? Por exemplo, Pedro II, né? Já caiu questões para você compor a equação de segundo grau e ele deu as raízes. Tá? Então, como é que funciona essa brincadeira? Ele quer aqui que eu componha a equação de segundo grau, cujas raízes são 1 e meio. Primeiro passo, a gente tem que lembrar do que eu acabei de te falar, que é esse formatinho aqui, x ao quadrado menos x1 mais x2x mais x1 vezes x2 igual a 0. E colocar ali, substituir o x1 por 1 e o x2 por meio. Lembrando que tanto faz, tá? Quem é o x1 e quem é o x2, tanto faz. Então vai ficar x ao quadrado menos
Agora eu venho aqui e somo os dois carinhas. Quem? 1 mais meio. Ok? Vezes quem? Vezes x. Aqui agora, mais quem, galera? Mais o produto x, 1 vezes x2. Ah, é 1,5? Então, 1 vezes meio. Então, galera, igual a zero, né? Assim eu componho uma equação de segundo grau conhecendo as raízes. Muito legal isso, né? Muito fácil. Então, vamos desenvolver isso aqui agora, né? Vai ficar x ao quadrado menos o quê? Vamos fazer essa continha aqui, aquela famosa multiplicação cruzada que vocês já estão cansados de saber, né? Ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, ó, 2 mais 1, 3. 3 dividido por esse cara vezes esse, 2. Então, vai dar 3 meios, né? Aquela continha ali. 3 meios de x. Mais, aqui é o produto, ó, 1 vezes, só multiplica em cima, né? 1 vezes 1 sobre 2 vai dar meio aqui, né? Igual a zero. Então, olha só que legal. Se você pegar essa equação aqui e aplicar na formulazinha de equação de segundo grau e resolver essa equação, você vai achar que o x1 vale 1 e o x2 vale meio. Então, a gente fez o caminho contrário. A partir das raízes, a gente achou a equação. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o próximo. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos, soma os dois caras. Vai ficar raiz de 5 mais 1 somado com raiz de 5 menos 1 vezes x, né? Mais quem? O produto agora, hein? Produto vai ficar raiz de 5 mais 1, que multiplica raiz de 5 menos 1, igual a zero. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, tá aqui. Aqui, ó, esse mais 1 corta com menos 1, show? Raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5. Então vai ficar menos 2 vezes a raiz de 5, x. Mais quem? O produto. Galera, veja que o produto aqui, ó, é o produto da soma pela diferença. A gente sabe que isso é um produto notável, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, quando eu elevar o quadrado aqui, vai cortar a raiz. Vai dar 5. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Beleza? Igual a zero. Então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 2 raiz de 5x. Aqui vai dar 4, né? Mais 4 igual a zero. Beleza? Então, essa é a equação do segundo grau, que quando eu resolvo e acho como raízes quem? Raiz de 5 mais 1 e raiz de 5 menos 1. Beleza? Vamos para o nosso último aqui. Então, vai ficar como? X ao quadrado menos, agora eu coloco a soma desses dois caras, a mais 2, que soma a menos 2 vezes x, né? Mais quem? O produto agora, hein? Produto. A mais 2, que multiplica a menos 2 igual a zero. Show de bola? Então, vamos desenvolver um pouquinho isso aqui. Vai ficar x ao quadrado. Aqui, ó, esse mais 2 corta com menos 2. A mais a vai dar 2a, então vai dar menos 2ax. Show? Aqui, ó, caímos de novo no produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado, igual a zero. Ok? E aí eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado. Aqui, ó, não vai cortar ninguém, né? Aqui vai ficar menos 2ax, mais a ao quadrado. Aqui vai dar menos 4 igual a zero. Então tá aqui, galera. É bastante simples a gente, a partir das raízes, fazer todo o caminho contrário e achar a equação que gera como resultado aquelas raízes. Tá, beleza? Vamos fazer mais um exercíciozinho? Fazer um exercíciozinho aqui da Escola de Especialistas de Aeronáutica e Ar. As raízes da equação tal são dois números e aí ele me dá 4 opções aqui. Primeiro passo, né? Ele me deu uma equação de segundo grau aqui, vamos tirar esse cara aqui e trazer para cá. Eu preciso analisar as raízes dessa equação. Ah, professor, mas aqui não é aquele caso de fazer o caminho contrário. Mas a gente vai raciocinar um pouco na ideia de soma e produto para resolver essa questãozinha. Quando o A está negativo, é legal sempre a gente transformar esse A em positivo, tá? Não que você não consiga fazer com A negativo, dá para fazer de qualquer jeito, tá? Mas é legal a gente trabalhar com esse Azinho positivo, isto é, multiplicar toda a nossa equação por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente não altera as raízes, porque a gente está multiplicando dos dois lados. Então a gente vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar x ao quadrado, esse cara aqui vai ficar menos 7x, e esse cara vai ficar mais 6 igual a zero, né? Menos 1 vezes 0, 0. Então agora eu vou trabalhar com aquele formatinho que a gente desenvolveu ainda há pouco de soma e de produto. Vamos lá? Então olha só, soma e produto. Quem é a soma mesmo? Menos b sobre a. Galera, eu vou fazer essa ideia aqui meio que de cabeça, né? Porque aqui nesse caso o A vale 1, como a gente mostrou ainda há pouco. Lembra que eu coloquei aquela observação? O A tem que valer 1, né?
Show de bola? Então a soma é menos o B dividido por A, que é 1. Concorda comigo? Então a soma nada mais é do que esse cara aqui com sinal trocado, porque é menos 1 menos 7, vai dar mais 7. Então a soma é 7. E o produto é C sobre A, né? 6 dividido por 1, produto 6. Então veja bem, eu preciso parar um pouquinho agora, colocar o tique e o teco para funcionar e pensar em uma equação, né, cujas raízes somadas dão 6 e somadas dão 7 e multiplicadas dão 6. Pensa em dois números que quando eu somo dá 7 e quando eu multiplico dá 6. Pensa um pouquinho aí. Quando eu somo dá 7. Um cara mais o outro, a soma dá 7. E quando eu multiplico dá 6. Acho que já conseguiu, não já? Quem é o x1 e quem é o x2? Soma 7, produto 6. Pode ser 1 e 6? 1 mais 6, 7. 1 vezes 6, 6. Percebeu? Então, vale 1 e 6. Então, a gente percebe que consegue utilizar aquela ideia que a gente desenvolveu ainda há pouco lá do final de x1 mais x2 e x1 vezes x2 para resolver também a questão de maneira muito mais rápida, sem ter que usar a fórmula da nossa equação do segundo grau. E aí, tá tranquilo até aí? Conseguiu entender? Então, olha só, olha para as opções aqui. Ele diz assim, as raízes são o quê? São dois números simétricos? Não, tem nada a ver com simétrico. O que é número simétrico? Tipo assim, mais 1 e menos 1, 5 quartos e menos 5 quartos, né? São o mesmo número em módulo, porém com sinais trocados, tá? Então não são simétricos. São números naturais pares? Não, né? 1 é ímpar, embora seja natural, é ímpar. São primos entre si? Esse é o nosso gabarito. O que são números primos entre si? São números onde o MDC entre eles dá 1. Né? Mesmo se você não soubesse isso, se você analisasse aqui a letra D, né, são números inteiros e múltiplos de 3. O 1 não é múltiplo de 3, então, por exclusão, seria a letra C, mesmo que você não soubesse que números primos entre si são números cujo MDC entre eles dá 1. Então, nosso gabarito aqui é a nossa letra C. Tá tranquilo? Bom, então aprendemos agora, nessa primeira parte da nossa aula, a partir das raízes, nós acharmos a equação do segundo grau. Show de bola? A segunda parte agora, a gente vai aprender como é que se transforma aquela equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, para a forma fatorada. O que é forma fatorada, professor? Forma fatorada é forma de produto. A gente, quando estuda produtos notáveis, né, que são produtos importantes, que são multiplicações importantes, a gente vê que é muito interessante a ideia da gente transformar adição em multiplicação. Essa que é a ideia dos produtos notáveis. A nossa equação do segundo grau, ela tem aquele formatinho de soma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Seria legal se a gente arrumasse uma maneira de transformar essa soma desse formato geral dela para produto para resolver algumas questões. É isso que a gente vai aprender agora, a forma fatorada que já até está aparecendo aqui. Então, olha para cá. Seja o trinômio, né? Aqui a gente viu que é um trinômio, a gente falou disso aí na nossa aulinha de polinômios, né? Seja o trinômio do segundo grau, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0, né? Porque para ser do segundo grau, o a não pode ser 0. E delta maior ou igual a 0, o que significa que o delta é maior ou igual a 0? Significa que existem raízes, podem ser iguais ou diferentes, né? Mas existem, não vou cair naquele caso do delta negativo, cujas raízes são x1 e x2, que podem ser iguais, como eu acabei de falar. Então, qual é a ideia aqui, galera? Eu vou transformar, tá vendo essa adição aqui? Eu vou escrever a minha equação do segundo grau na forma de produto agora, na forma de multiplicação. Beleza? Vamos começar a brincadeira? Para transformar isso aqui para o formato de produto, qual é a ideia central? A gente vai usar um produto notável, galera, que eu não vou muito falar dele aqui, vou até mostrar daqui a pouco, mas chamado de produto de Steven. Né? Então, se você assistiu a aula de produtos notáveis comigo, né, a gente falou sobre produto de Steven. Tá? Então, é isso que a gente vai... É nisso que a gente vai se basear para desenvolver isso aqui. Então, vamos lá, vamos repetir aqui, y é igual a... Galera, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar, tá vendo esse A aqui? Eu vou colocar o A em evidência. Porque para colocar na forma de produto, a gente coloca em evidência. Vai ficar o A que multiplica alguém.
Essa aqui é a primeira ideia. Então vamos colocar o nosso A em evidência? Olha para cá e me diz, se eu coloco aqui o A em evidência, quem que sobra daqui? Aqui sobra o x ao quadrado, que é A vezes x ao quadrado, ok? Então se eu coloco o A em evidência aqui, vai me sobrar o x ao quadrado. Se eu coloco o A em evidência aqui, quem é que sobra? Professor, não tem como colocar o A em evidência aqui, porque não tem A nesse cara aqui. Como é que eu vou colocar A que multiplica quem? Se não tem A, olha só o artifício que eu vou usar. Eu posso dizer que aqui sobra o bx dividido por A. Bx sobre A. Veja se não faz sentido. Ó. Se eu multiplico aqui, vai dar x ao quadrado, que é esse primeiro cara. Se eu multiplico aqui, esse A vai cortar com esse A, percebeu? E vai sobrar só quem? O bx. Quando o cara não aparece, a gente coloca ele lá embaixo no denominador. Isso é um artifíciozinho que é muito usado. A mesma coisa aqui, olha só. Se eu coloco o A em evidência aqui, quem é que sobra? Ah, professor, mas não tem A aqui. Sobra C sobre A. Olha para cá. C sobre A. Veja aqui, ó, se eu multiplico A aqui por esse cara, o A vai cortar com A, vai dar o C de qualquer jeito. Então, o que eu fiz como primeiro passo? Coloquei o meu A em evidência. Aqui eu já vejo que tem um produto, percebeu? A minha ideia dessa segunda parte é isso, transformar a adição em produto. Só que aqui eu vejo um detalhe curioso, um negócio que a gente viu ainda há pouco, né? Soma e produto. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então eu vou transformar aquilo ali para soma e produto. Lembrando que a soma é menos B sobre A. Aqui está mais B sobre A, então aqui ela está com sinal trocado. Vamos colocar aquilo que a gente desenvolveu ainda há pouco? Y igual a A que multiplica quem? O A multiplica quem? X ao quadrado, né? Aqui, ó, vai ficar quem? Menos a soma, isso aqui é a soma com sinal trocado, isto é o x1 mais o x2, mais quem, galera? Aqui, quem é esse carinha aqui? C sobre A? O produto. Veja que aqui agora eu preciso lembrar da ideia do tal produto de Stevens, que é aquele carinha ali que está na foto. Qual é o produto de Stevens que a gente vê lá em produtos notáveis? É esse carinha aqui, vê se você lembra. X mais A que multiplica X mais B, quem é? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes b, xb. X vezes a, xa. Xb mais xa, tá vendo? E a vezes b, ab. Então aqui nesse produto ele transforma a adição em produto. Transforma a adição em produto. E lá na tela anterior a gente estava com adição, lembra? x1 mais x2, x1 vezes x2 e estava com produto também. Então a gente vai fazer esse produto de Stevens aqui lá, só que daqui para lá, de trás para frente. Voltando aqui. Então aqui, ó, adição, multiplicação. Vamos aplicar aqui no produto de Stevens. Vamos transformar esse carinha para o produto de Stevens. Vai ficar y é igual a que multiplica quem? Quem é esse cara aqui segundo aquela tela anterior? X menos x1, que multiplica x menos x2. X menos x1, que multiplica x menos x2. Professor, não entendi muito bem essa passagem daqui para cá não, mesmo vendo tal produto de Stevens. Entendeu não? Olha para cá. Até aqui você foi, não foi? Tranquilo? Eu vou te provar que esse cara e esse cara aqui são iguais, olha só. Né? Aqui nós vamos ter quem aqui, ó? Vamos trabalhar só com essa segunda parte aqui, tá, galera? Porque o A aparece aqui e aqui, tá vendo? Vamos trabalhar só com essa segunda parte aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Bateu. X vezes menos x2, menos x2. O menos x2 aparece onde? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos x que multiplica x2. Depois vai aparecer de novo o menos x que multiplica x1. Então, ó, x ao quadrado tá aqui. Aqui, ó, menos x vezes x2, menos x vezes x2. Agora aqui, ó, menos x vezes x1. Tá vendo que aqui é negativo. Menos x vezes x1. Menos x vezes x1, ok? E no final vai aparecer menos x1 vezes menos x2, vai ficar mais x1 vezes x2, que é esse cara aqui. Então, se você aplicar distributivo aqui, você vai ver que vai chegar exatamente a esse carinha aqui. E é aquela hora de você tirar o print da tela. Tirou? Galera, então essa daqui é a nossa forma fatorada. Você vai ver que em algumas questões é super importante você saber transformar de soma em produto. Isso aqui é super importante.
Tem algumas questões que tem que sair desta maneira. Galera, e assim a gente finaliza a nossa parte 3 de equações do segundo grau. Beleza? Seguimos exatamente esse roteiro aqui, foi uma aula bem curtinha, falamos como obter uma equação a partir das suas raízes, né, aquele caminho contrário, e aprendemos agora a transformar a equação do segundo grau de soma para produto, isto é, aprendemos aqui a nossa forma fatorada. Beleza, galera? Então, ó, espero que você tenha assistido a parte 1, em seguida, exercícios da parte 1, depois, parte 2, seguida, exercícios da parte 2, e agora na nossa parte 3, aqui em cima, né, a gente percebe que a próxima aula vai ser de exercícios, aqui em cima já deve estar aparecendo para você um videozinho com os nossos exercícios da parte 3. Continue assistindo, espero que tenha gostado, se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilha esse vídeo. Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.